A gravação do 8º CD do Diante do Trono, Ainda Existe uma Cruz, começou aqui, porque toda gravação começa quando a outra termina. É isso mesmo, a gente já começa a se perguntar, Senhor, aonde vai ser a nossa próxima gravação? O que o Senhor quer? E logo depois da nossa gravação ao vivo em Salvador, na Bahia, durante a pós-produção, nos dias seguintes, Porto Alegre veio ao meu coração pela primeira vez. E levou ainda vários meses, foi no final do ano de 2004 que nós batemos o martelo e decidimos realmente que seria Porto Alegre, porque afinal de contas, irmos para o sul do Brasil, um lugar bastante longe para a maioria das pessoas do resto do país poderem viajar, poderem participar, sem contar outras dificuldades que nós poderíamos ter. E eu me lembro de uma reunião que foi decisiva, a gente estava reunido com a liderança do Ministério e existiam outras propostas de outras cidades que queriam que nós fôssemos até ali, até essas cidades para gravarmos ali. E eu saí um pouco e fui respirar e orar um pouco sozinha e eu tive aquela convicção, aquela paz tão forte no meu coração, de que não importava se era o lugar mais difícil, se era a vontade do Senhor, nós iríamos até lá. Quando eu voltei, todo mundo teve o coração em paz, testificou no coração de todos. Nós temos uma equipe bastante corajosa e a gente falou, vamos lá, vai ser Porto Alegre, o Senhor vai abrir as portas, vai dar tudo certo. E realmente, o Senhor escancarou as portas, nós fomos muito bem recebidos nessa cidade tão linda. Deus preparou pessoas maravilhosas para nos receberem, para nos auxiliarem. Ele levantou tudo o que nós precisávamos. E mais um milagre aconteceu. Nós gravamos na beira do Rio Guaíba, você vai ver o pôr do sol, um dos mais lindos do nosso país. Como o Senhor nos abençoou. Porto Alegre realmente era a decisão do coração de Deus. Eu sou muito feliz porque a gente encarou o desafio. Estamos aqui, vitoriosos. Bem, para que o dia 9 aconteça, demanda um trabalho de antecedência de uns 4 meses, que inclui 4 vindas, que duram cada vinda uma semana na capital, aqui em Porto Alegre, onde são realizadas várias reuniões com os prefeitos, com todas as secretarias, com o Corpo de Bombeiro, com a Brigada Militar, enfim, todos os órgãos que são necessários para que ocorram as liberações, as sessões, para que possamos assim ocupar esse espaço. Feito todas as liberações e todas as reuniões com os órgãos institucionais, nós trabalhamos assim para dar estrutura e organização para que o pessoal da parte da produção executiva possa trabalhar e preocupar com a gravação, com os telões, com o som. Dessa forma, nós trabalhamos nos bastidores com a logística e a estrutura para que a equipe técnica possa trabalhar confortavelmente e produzir o melhor DVD e CD possível. Uma das grandes novidades para a gente é poder gravar à margem de um rio e começar a gravação durante o dia. Pegar essa transição de luz, da luz do dia para a noite. Então essa é, vamos dizer, a grande novidade desse projeto. Do ponto de vista tecnológico, a gente incorporou esse ano um painel de LED no fundo do palco, que acrescenta uma qualidade muito interessante ao projeto e só um painel de LED dessa qualidade tem essa capacidade de, mesmo com uma luz do sol forte, ter resolução e qualidade suficiente para que todos possam assistir e ter definição do que está passando lá. Esse é um painel que tem 8 metros de largura por 5 de altura, são 40 metros quadrados. E são 256 milhões de cores. Essa seria a maior inovação tecnológica desse projeto. No mais, a gente tem
para a gente poder cobrir a área que a gente tem, o público todo. Nós temos torres com som, com telões, onde todo mundo vai poder ouvir e ver o que acontece aqui no palco. This Gianchi di Trono project is our 8th one. The first time I've ever been to Porto Alegre, a very beautiful city. And it's very nice and cool here. The weather is very nice, considering that when I left home, it was over 100 degrees. So I'm happy to be somewhere where the weather is cool. We are recording to Pro Tools and radars as a backup. And we have all of this beautiful equipment from Gianchi di Trono and from Gabi Som. And the crew worked very hard to put the stage together yesterday. Everything is working very well so far. And we start recording in about 1 hour. Está aqui dentro da unidade da JM, a UMTV deles aqui, e aqui está o Rodrigo Skoralik, que é o nosso diretor de TV. A gente está aqui responsável por essa parte do DVD, né? Mais específico. Então a gente está gravando com 13 câmeras e mais uma câmera avulsa, né? Que a gente chama de câmera Eng. Ela está fazendo umas imagens de um prédio, de um ponto bem distante aqui do local da gravação. E a gente está gravando em beta digital, todas as câmeras são beta digital, e também gravando 16:9, porque a gente já fez isso em Salvador. Então é legal que a gente está mantendo esse padrão, inclusive para o making off que você está assistindo, também a gente está tendo esse padrão que é tudo 16:9. Então esse é essa área que a gente está atuando, essa parte de vídeo, para você ter um belo espetáculo enquanto você assiste aí na sua casa. Este ano nós estamos trabalhando com a ideia do Gólgota, a ideia de você tomar a sua cruz. Então o cenário foi todo pensado na ideia de uma capela antiga, com a cruz centralizada, meio que puxando essa ideia de que ela está pronta para ser carregada. Então que você deve assumir essa cruz, a sua cruz. Você pode perceber que o palco esse ano tem um piso todo mais escuro, remetendo a essa ideia de que você tem que subir, que você tem que caminhar em direção à sua própria cruz. E estamos usando novas tecnologias, que também é um barato, porque vai conciliar com a iluminação. Nós temos um painel de LED de alta resolução no fundo e uma cruz toda formada em tubo LED. Em volta temos umas colunas bacanas de luz. Então assim, esse ano a nossa cenografia é muito mais iluminada e muito mais limpa do que foi em Salvador, com menos texturas. Muito por essa ideia do que nós gostaríamos que você pensasse mais sobre a minha cruz que eu tenho que levar. Além do cenário do Semer, que sempre é um cenário bonito, nós vamos ter o cenário natural. Porque eu vou começar a gravar de dia, num lugar muito bonito, que é as margens do Rio Guaíba, em Porto Alegre. Essa coisa de gravar de dia vai poder mostrar a plateia com uma luz natural. A transição da luz do dia para a luz artificial vai ser bem legal, porque a gente vai ter que seguir o timing da mudança do pôr do sol, então
Hoje já fizemos os acertos para que a gente consiga fazer essa transição sem um choque de temperatura de cor e coisas técnicas que tem que ser ajustadas para que saia legal. Ainda existe uma cruz, ainda existe um morrer, ainda existe uma cruz, uma batalha a vencer. O CD Ainda Existe Uma Cruz, ele traz uma mensagem que não é muito fácil da gente cantar, não é? Falar sobre a cruz que ainda está aí, a cada dia, para mim e para você, para cada um de nós carregarmos diariamente, tomarmos a nossa cruz, se nós queremos seguir o nosso Mestre, se queremos ser discípulos de Cristo. Então é uma mensagem assim difícil, é uma mensagem que nos nossos dias nós não ouvimos muito, porque muitas vezes nós ouvimos um evangelho que barateia a graça de Deus, um evangelho que não tem nenhum preço a ser pago no dia a dia, não é? Onde são só vantagens, satisfações, conforto, mas são as próprias palavras de Jesus que nos inspiraram a compor as canções e que nos desafiam até hoje, desafiam os cristãos a pagarem esse preço. Quantos já deram suas vidas por amor ao Senhor? E nós não podemos pensar que hoje seria diferente. Nós temos que continuar nos entregando, negando a nossa própria vontade, para fazermos a vontade do nosso Pai, assim como o Senhor Jesus fez. Nós consideramos essa gravação, que foi realizada dia 9 de julho, um grande culto, uma oportunidade que Deus nos concedeu de uma ministração para que o nome dele fosse glorificado e exaltado. Nós temos buscado fazer a vontade de Deus. Nós tivemos ali uma estratégia que o Senhor tem nos dado já nos últimos projetos, que é da formação de um grande coral. Esse coral foi formado com integrantes das igrejas de Porto Alegre e do estado todo do Rio Grande do Sul. Essa estratégia nos permitiu ter um ambiente de adoração mais propício, porque eles estão interagindo todo o tempo com nós que estamos no palco. Isso nos traz uma tranquilidade e um ambiente muito melhor para que a gente possa adorar o Senhor junto com aquele povo todo ali reunido. Este ano, o nosso maestro, o regente Robson Carlos de Oliveira, que foi até Porto Alegre fazer os ensaios deste coral, aproveitou não só para ensinar a melodia das músicas, como houve vários momentos onde eles fizeram umas coreografias especiais que trouxeram muita surpresa até para a gente mesmo que estava no palco ministrando, e uma grande alegria de ver aquele povo todo reunido, manifestando de uma outra forma, a não ser com a voz, a sua alegria de estar servindo ao Senhor. Nós sabemos que tudo é gerado através do joelho, né? Buscando a presença do Senhor. Mas eu queria buscar do coração de Deus qual seria a revelação que o Senhor tinha para nós. E numa madrugada o Senhor trouxe para mim que nós levantássemos as 5 regiões do nosso Brasil para estar intercedendo. Porque verdadeiramente o objetivo é a restauração da unidade da igreja e a adoração ao Senhor Jesus Cristo, porque só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E encontrando com os intercessores, eu compartilhei com eles e nós começamos exatamente em maio, né? A interceder, a jejuar, a orar e levantar igrejas, né? De todo o Brasil para estar participando conosco. Tivemos também alguns seminários no Sul, que foi uma estratégia assim, maravilhosa que o Senhor nos deu também. E nós levantamos mais de 6.000 intercessores
que esteve conosco, ligados, orando, clamando ao Senhor. Exatamente no dia 9, às 6 da manhã, nós tivemos praticamente todo dia de intercessão e oração, onde de hora em hora igrejas do Sul estavam ali reunidas adorando ao Senhor. Foi algo tremendo. Nós montamos uma tenda grande e a partir das 10 para 6 da manhã, essa tenda já estava lotada de pessoas ali dançando, tocando, cantando, intercedendo. Foi um dia de festa, foi um dia diferente e eu me alegrei muito no Senhor. O CD Ainda Existe Uma Cruz nasceu, eu posso dizer, pelo Espírito Santo, dentro de uma perspectiva de um sonho. Acima de tudo, uma resposta de Deus ao clamor da igreja no Brasil em prol da unidade. Esse ano, nós estivemos na Indonésia. Muitas coisas nos impressionaram ali, mas o que mais tocou o nosso coração foi ver a manifestação da igreja em um país muçulmano, debaixo de tanta perseguição, a igreja unida, a igreja levantando uma única bandeira, a bandeira da cruz. E esta mensagem, ainda existe uma cruz, é pertinente de uma forma assim tremenda para os dias de hoje, e principalmente aqui na igreja brasileira. E o que nós vimos ali, dia 9 de julho, lá em Porto Alegre, naquele momento maravilhoso, na hora do pôr do sol, quando mais de 300 mil pessoas estiveram ali, um grupo de pastores representando a Igreja do Brasil, mais de 500 assinando um pacto e um compromisso de estarem orando pela unidade e, acima de tudo, buscando através de arrependimento para que as barreiras e muitas vezes os personalismos ou aquela compreensão de uma igreja tão inclusivista pudessem ser realmente assim, pouco a pouco, essas muralhas pudessem ser desmoronadas. E eu tenho certeza que aquele ato profético e esses cânticos que envolvem este CD, ainda existe uma cruz. É uma mensagem que vai permanecer e vai permanecer por quê? Porque a cruz, ela permanece. A mensagem da cruz continua sendo a mesma. O Senhor Jesus, ele disse: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Eu olho com tanta expectativa e eu oro também para que realmente todos, ao assistirem esse DVD, ao ouvirem as músicas, possa o Espírito Santo de Deus vivificar esta mensagem, não apenas para que cada cristão possa carregar a cruz, mas para que a igreja brasileira e a igreja do Senhor Jesus em todo o mundo possa realmente ter essa paixão que vale a pena servir o Senhor e vale a pena andar dia após dia seguindo o Senhor. A mensagem da cruz não é uma mensagem muito fácil de ser ouvida. Nem todas as pessoas aceitam essa mensagem com muita facilidade. Mas mesmo assim, apesar das pessoas não aceitarem com facilidade a mensagem da cruz, é necessário nós reconhecermos que ela está na Bíblia. A mensagem da cruz está muito relacionada à mensagem da negação do eu, a negação do meu próprio ego, a negação da minha vontade. É uma questão de renúncia. É uma mensagem difícil porque requer uma renúncia da minha vontade, uma renúncia do meu eu. Muitas vezes eu vou ser chamado por Deus a deixar de fazer aquilo que eu gostaria tanto de fazer para realizar aquilo que Deus quer que eu faça. De fato, é algo bem relacionado ao tomar a cruz e ao seguir Jesus. Significa obedecer a Jesus, independentemente de quaisquer situações, independentemente da minha vontade, independentemente do que os outros dizem que eu devo fazer, e única e exclusivamente mantendo os olhos no Senhor Jesus. Quem sabe você, como eu, tem o sonho de ser mãe, o sonho de ser pai. Como é difícil esperar. Mas a palavra de vida, ela está dentro de nós. O Senhor é aquele que abre a madre, faz da estéril mãe de filhos. E você que já assistiu o DVD se lembra, eu pude compartilhar um pouquinho da minha
vontade tão grande de ter filhos e como a espera pela resposta do Senhor, ela é difícil, não é verdade? Mas esse ano, um ano depois, eu pude estar grávida, gestante, ali em Porto Alegre para testemunhar a fidelidade do nosso Deus. E eu sei que você também se alegrou comigo com a notícia desse milagre. E eu estou aqui para compartilhar com você um pouquinho mais dessa alegria. Eu trouxe aqui para você conhecer a primeira roupinha que eu comprei para o nosso neném quando a gente começou a tentar engravidar. Esse macacãozinho eu comprei há quase 3 anos atrás. Depois que a gente percebeu que ia ser difícil engravidar, não estava sendo tão fácil, tão rápido como a gente imaginava, depois de muitas lágrimas, a gente em oração, a gente teve paz de procurar os médicos, que também são uma bênção. E eu e meu esposo, quando a gente saiu do consultório a primeira vez, a gente foi comemorar pela fé. E eu me lembro da gente entrando dentro de uma loja de bebê e comprando a roupinha que o nosso filho iria usar quando ele saísse da maternidade. Verde, da cor do DVD Esperança. Então essa é a roupinha que a gente comprou naquele dia como um ato de fé para o nosso filho sair nos nossos braços da maternidade. Na época era um sonho ainda muito distante, que a gente ia começar um tratamento. Aí tem tudo, tem a mantinha, sapatinho. E interessante que desde o começo, quando a gente começou a orar para ter um filho, a gente tinha certeza no nosso coração de que ia ser um menino e o nome dele seria Isaac. E, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui com esse milagre e eu tenho recebido o carinho de tantas pessoas.